Muitas vezes, quando um aluno vai entrar aqui no curso, a gente pergunta: você já estudou inglês antes? Sim ou não? Isso a gente pergunta toda vez. E o aluno fala: sim, eu já estudei. Mas você conversa inglês? Você consegue falar inglês? A pessoa fala: não falo nada. Mas quanto tempo você já estudou? Isso acontece demais. Quanto tempo você já estudou de inglês? Eu já estudei 4 anos, já estudei 3 anos, eu já fui pro exterior, eu já fiz intercâmbio, enfim. E aí eu sempre falo: mas então vamos conversar um pouquinho em inglês pra gente ver onde tá o seu nível. E muitas vezes o que acontece? A pessoa fala inglês, ela conversa comigo, eu consigo conversar com a pessoa por quase meia hora, o tempo todo em inglês, mas a pessoa não consegue se avaliar como uma pessoa que fala inglês. Então você fala inglês? Não, eu falo mal. Não, eu falo muito pouco. Eu mal consigo falar. E aí quando eu começo a conversar com a pessoa, eu bato um papo longo com ela em inglês. Então você percebe como essa diferença da percepção da pessoa e o de fato que ela consegue performar, o de fato que ela consegue falar em inglês. Hello! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Fala Inglês com Segurança. Aqui você vai descobrir como é possível você superar o medo de falar inglês no trabalho com um método 6 vezes mais rápido. Eu sou a Teacher Teresa e no episódio de hoje vamos falar sobre quanto tempo eu preciso para me tornar fluente em inglês. Bom, se você já é estudante de inglês, estuda inglês e você precisa do inglês no seu ambiente de trabalho, ambiente corporativo, então você tem percebido que cada vez mais a exigência para um inglês, e não só um inglês de nível intermediário, mas um inglês avançado, uma fluência no inglês está cada vez maior. As oportunidades de emprego também exigem cada vez mais um inglês fluente, o inglês de nível avançado. O inglês de nível intermediário está cada vez ficando menos requisitado no mercado de trabalho. E aí, você já estudou inglês, ou você está estudando inglês e está aqui assistindo esse vídeo, né? Porque você está interessado nisso, em superar esse medo de falar inglês no trabalho, não gastar tanto tempo para você chegar lá. E então você deve já ter se perguntado: mas para eu me tornar fluente de fato no inglês, quantos anos, quanto tempo eu preciso gastar para isso, né? A resposta não é tão simples, eu não vou te dar um número aqui exato para você ou ficar muito feliz e saber que é tantas horas, ou ficar triste porque ainda faltam tantas horas para você se tornar fluente no inglês. É um processo, você fazer a aquisição de uma segunda língua é um processo complexo que depende de vários fatores. Por exemplo, o método. Dependendo do método de estudo que você escolheu para você fazer a aquisição do inglês, você pode demorar mais ou menos tempo. Outra coisa que depende também é a sua exposição do inglês. Você se expõe muito em inglês? Você sempre ouviu música em inglês, assistiu filme em inglês ou não? Outro ponto também que é importante: quanto tempo você está disposto a gastar no seu curso, no seu treino? Você vai gastar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 2 horas por semana? Então você percebe que aqui a gente precisa colocar vários pontos diferentes para a gente chegar numa resposta única, né? Então, simplesmente não existe uma resposta que é padrão para todo mundo, depende de vários fatores diferentes. Mas uma medida bastante conhecida é a medida europeia de avaliação de níveis, chamada Common European Framework of Reference for Languages, que avalia os níveis do inglês ou da aquisição de uma segunda língua em A1, A2, já ouviu falar dessa, né? Que é o básico A1, A2, o intermediário B1 e B2 e o avançado C1 e C2. Dependendo de onde você vai, tem mais subdivisões aí no meio, mas eu vou me ater aqui nessa divisão principal, que é o A1 e A2 para quem é o do básico, B1 e B2 intermediário, C1 e C2 avançado. Então, de acordo com esses parâmetros, com esse framework, com esse parâmetro europeu, o que eles dizem? Para você chegar no nível A2, o nível básico de inglês A2, o que é o nível básico do inglês? É um nível onde você consegue falar sobre você de forma simples. Você consegue se apresentar, você consegue fazer uma compra com frases curtas, simples,
a interação não é muito grande, é mais difícil de você perguntar e responder, manter uma conversa toda em inglês. Então, nesse nível básico que eles chamam, você precisa de 200 horas de estudo. Então, vamos colocar assim, 200 horas de estudo para esse nível básico. Se você está num curso tradicional, onde você faz 2 horas por semana, isso te levaria 2 anos. Então, você precisa, estudando 2 horas semanais, na sala de aula, fora o que você tem que fazer de lição de casa, 2 anos, tá? Dá uma média aí, 200 horas. Agora, para você chegar no nível intermediário, no B1, então você precisa de 350, então 200 horas mais 150, 200 horas, então você vai ter um total de 350 a 400 horas de estudo, quando você consegue aqui, nesse nível, no intermediário, no B1, falar de assuntos familiares, falar da escola, lazer, e você já consegue produzir um texto simples, escrever, né? Fazer uma redaçãozinha simples sobre esses temas que são temas mais comuns, temas do seu dia a dia, tá? Para o intermediário B2, então você precisa de um total de 500 a 600 horas de estudo. Tá? Então, nesse nível, o que você consegue fazer? Você consegue falar já sobre temas que são mais abstratos. Então, você consegue formular uma opinião, descrever eventos, né? Falar vantagens e desvantagens sobre algum assunto. Então, para você conseguir chegar nesse nível B2 intermediário, que ainda não é considerado um nível de fluência, de acordo com esses padrões, você precisa de até 600 horas de estudo. Para você ser considerado fluente, você precisa estar no nível C1. E para você chegar no nível C1, de novo, de acordo com esses parâmetros aqui, você precisa mais ou menos uma média de 800 horas de estudo formal, tá? Estudo formal, não é só o que você gasta em casa depois, é o estudo formal, 800 horas, com contato com o idioma, fora, né, do que você fez do seu estudo formal, você precisa de contato com o idioma, você precisa fazer sua lição de casa, enfim, você tem que manter ali esse processo, essa jornada da fluência. Quando você está no C1, aí sim você é considerado fluente, que você consegue compreender a língua, você consegue se expressar em diversas situações diferentes, sendo elas formais, como no ambiente de trabalho, assim como situações informais também, como uma viagem, enfim. Então, esse é o parâmetro hoje que ainda é muito usado de avaliação de língua e o parâmetro usado também para você fazer um curso completo nas metodologias tradicionais. Então, você tem aí por volta de 800 horas para você chegar no nível C1, ainda tem o último nível C2, que aí são por volta de 1.200 horas. Então, você vê aqui uma coisa que, como depende tanto do método de ensino, se você vai dedicar só as 2 horas de estudo formal, ou se você consegue fazer uma imersão por conta própria, principalmente por onde você começa. Você começa a estudar apenas regra gramatical e você começa só na leitura, na escrita, para lá na frente, depois de anos de curso tradicional, você começar a praticar a conversação de fato. Então isso pode tornar o processo muito mais longo, mas se você está num método que é mais ativo, onde você pratica a conversação desde o começo, você consegue chegar nesse nível de fluência do C1 muito mais rapidamente. Então é muito importante você entender uma coisa. Você ter muito claro, e a gente já fez até um vídeo sobre isso, falando sobre os níveis de avaliação de fluência, o que você precisa fazer para sair de um nível, né? Você está no nível do que a gente chama de nível novice, para ir para o nível intermediate ou para ir para o nível advanced. A gente já fez esse vídeo aí, tá aqui no nosso canal, você pode dar uma olhada, que eu explico com bastante calma como você consegue ir subindo aí, aumentando a sua fluência. Mas uma coisa que eu falei lá naquele vídeo, e eu vou repetir aqui nesse agora, é que é muito importante você saber aonde você está hoje, no seu nível de fluência hoje, para você ter a clareza da onde você quer chegar.
ok? Então eu descrevi aqui rapidamente, de acordo com o padrão europeu de avaliação de fluência. Então você já conseguiu aqui já começar a identificar isso, né? O que nível que eu tô, quantas horas, de acordo com esses parâmetros, quantas horas de estudo que eu preciso para progredir, que, né, isso é só um dos muitos parâmetros que existem, não é o único, não é uma verdade absoluta, esses parâmetros de horas para você avançar de um nível para outro. Então, muitas vezes, quando um aluno vai entrar aqui no curso, a gente pergunta, você já estudou inglês antes? Sim ou não? Isso a gente pergunta toda vez. E o aluno fala, sim, eu já estudei. Mas você conversa inglês? Você consegue falar inglês? A pessoa fala, não falo nada. Mas quanto tempo você já estudou? Isso acontece demais. Quanto tempo você já estudou de inglês? Eu já estudei 4 anos, já estudei 3 anos, eu já fui pro exterior, eu já fiz intercâmbio, enfim. E aí, eu sempre falo, mas então vamos conversar um pouquinho em inglês pra gente ver onde tá o seu nível. E muitas vezes o que acontece? A pessoa fala inglês, ela conversa comigo, eu consigo conversar com a pessoa por quase meia hora, o tempo todo em inglês, mas a pessoa não consegue se avaliar como uma pessoa que fala inglês. Então você fala inglês? Não, eu falo mal. Não, eu falo muito pouco. Eu mal consigo falar. E aí quando eu começo a conversar com a pessoa, eu bato um papo longo com ela em inglês. Então você percebe como essa diferença da percepção da pessoa e o de fato que ela consegue performar, o de fato que ela consegue falar em inglês. Isso acontece muitas vezes porque a gente tem uma ideia pré-concebida de que eu só sou fluente se eu falo inglês perfeitamente. Eu só sou fluente se eu entendo tudo que eu assisto na TV, tudo que eu vejo no jornal, tudo que tá na internet, todos os vídeos. Eu só sou fluente se eu entendo absolutamente tudo. Eu só sou fluente se a minha pronúncia é perfeita. Eu só sou fluente se a minha entonação for perfeita. E se eu não falo com total perfeição, eu não sou fluente. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma ideia, são vários os motivos, na verdade, porque isso acontece, mas eu vou focar num motivo principal, que é o motivo do perfeccionismo. Então, se eu erro, se eu faço errado, então eu não tenho o direito de me chamar de fluente. E eu já vi isso acontecer ao longo de muitos anos. Eu sou professora e mentora de inglês há mais de 20 anos e eu vejo isso acontecendo. Pessoas que falam, se eu não vou falar direito, então eu não falo nada. Então, você não consegue ir pra frente, você não consegue desenvolver a sua conversação por medo de errar, né? E por que a gente é perfeccionista, né? Isso é muito comum, isso acontece bastante. E o perfeccionismo, ele tem algumas causas, tem várias, eu vou falar algumas das causas do perfeccionismo. A primeira, porque a gente tem dificuldade de aceitar que a gente erra. A gente é cobrado em tantas coisas, a gente não pode errar no trabalho, você não pode errar aí na escola, se você erra muito na escola você é reprovado. Então a gente tem essa mentalidade de que errar é ruim, então eu não posso errar. Se eu errar significa que eu não sou fluente. Então o perfeccionismo pode estar muito dentro da gente não aceitar os nossos próprios erros. Ou o medo, não querer se arriscar. Né? Então, mas e se rirem de mim, se zombarem de mim, e se não entender o que eu vou falar? Então, você se esconde nesse medo, e aí você precisa então falar perfeito para você conseguir abrir sua boca, falar e ser um verdadeiro fluente no inglês. Então, na verdade, esse medo produz um perfeccionismo na gente, precisa falar tudo absolutamente perfeito. Ou também o que vai levar o quê? A perder a motivação. Então, eu perco minha motivação. Se eu tento e eu erro, eu não posso errar. Eu sou perfeccionista, tudo que eu faço tem que ser sempre perfeito, tem que ser sempre certo, tem que sempre ser aplaudido por todo mundo. Eu preciso disso o tempo todo, desse feedback sempre, né? Eu dependo do feedback de outras pessoas para eu me sentir bem, para eu ser confiante, ter confiança, autoconfiança. Então, eu perco a minha motivação. Então eu vou desistir, inglês não é pra mim, porque eu não sou fluente, porque eu erro, porque eu não entendo tudo, porque eu tenho sotaque, não sou fluente. E aí acaba acontecendo o quê? Que as pessoas acabam desistindo, né? Isso acontece
com muita frequência, né? Como eu acabei de dizer, eu sou professora, sou mentora de inglês há mais de 20 anos e quantas vezes eu vi alunos começarem curso com turma cheia e quando chega ali no último módulo tem 2, 3 alunos porque acabam desistindo. Tem dificuldade de lidar com os erros, porque aqui na nossa metodologia nós trabalhamos com a conversação desde o começo, então à medida que você vai aprendendo a conversar, você vai cometendo erros, vai te frustrando, e aí você não consegue lidar, a gente não consegue lidar com a frustração, então a gente acaba desistindo. Então, esse é um motivo importante que a gente precisa sempre estar prestando atenção quando a gente está fazendo um curso, quando a gente vai para uma avaliação. Às vezes a gente é avaliado de uma forma que se eu cometer um erro, se eu conjugar um verbo errado, se eu pronunciar algum fonema errado, então eu não sou nível avançado, eu sou nível intermediário. E a fluência não é assim, você não se avalia a fluência pelo erro que você faz, mas a gente avalia a fluência pelo que, na verdade, o que você consegue fazer, não o que você não consegue fazer. Então, eu vou te dar agora algumas dicas para você otimizar o seu tempo e otimizar o seu esforço para você fazer a aquisição de fato em inglês e você não precisa gastar 800 horas, 1.200 horas para você conseguir chegar na fluência de fato no inglês. Eu vou te dar aqui, ó, presta atenção, vai anotando aí 9 dicas que você precisa para você conseguir otimizar o seu tempo e otimizar o seu esforço para você fazer a aquisição do inglês. Vamos lá! A primeira, e talvez para mim a mais importante de todas, é mude a sua percepção do seu nível de inglês. Muda isso dentro de você. Ao invés de você falar, eu não sou fluente em inglês, e isso faz muita diferença no nosso emocional, que vai impactar demais a forma que a gente treina o inglês, a forma como a gente se enxerga, as oportunidades que a gente se dá ou as oportunidades que a gente se nega por causa do inglês. Então, comece a se enxergar como uma pessoa fluente em inglês, mesmo que você esteja no começo do curso. Mas faz total diferença quando a minha identidade, eu sei quem eu sou fluente. Quando você começa a entender isso, que você é fluente no inglês, você tem uma chance muito maior de você se manter na jornada da fluência. Aí você fala, mas eu não sou fluente no inglês, eu tô no nível básico. Então, você é, na verdade, fluente no inglês. Você é fluente no nível novice, no nível básico. Meu nível de fluência no inglês é básico. É muito diferente você falar eu não sou fluente. Você consegue se comunicar com. Lembra o que fluência é, o que você consegue fazer? Então você se comunica com palavras, com frases, você sabe se apresentar, você sabe comunicar alguma informação que tem a ver com o seu dia a dia. Então o seu nível de fluência é esse. Ok? É diferente de falar que você não é fluente. Sim, você tem um nível de fluência que é esse. Meu nível de fluência é o nível novice, ou se a gente usar o padrão europeu, nível básico, ok? Se você está no nível intermediário, então meu nível de fluência, eu sou fluente em inglês no nível intermediário. Então, se eu sou fluente em inglês, eu entendo que eu preciso continuar na minha jornada, porque eu quero chegar no nível de fluência avançado, eu quero chegar no nível de fluência superior, que é o C1 do padrão europeu. Então é um nível de fluência onde eu consigo defender uma tese, ou até o C2, eu tenho um nível de fluência acadêmico, que eu consigo defender uma tese de mestrado, uma tese de doutorado em inglês, eu tenho inglês acadêmico. Então eu quero chegar até esse nível, depende do seu interesse, depende para que você tá nessa jornada do inglês. Se quiser, você pode chegar nesse nível. Mas eu tô no nível intermediário, mas eu sou fluente, não é que eu não sou fluente. Eu sou fluente hoje, na minha fluência que eu tenho pro inglês hoje, eu consigo fazer perguntas e respostas simples, eu consigo falar mais sobre o meu trabalho, eu consigo fazer uma viagem, eu consigo pedir informações, eu consigo fazer compra, eu consigo me virar num hotel, fazer meu check-in no hotel, consigo ligar para a recepção do hotel se eu tiver algum problema no meu quarto. Eu sou fluente neste nível. Então,
essa é a minha primeira dica. Ao invés de falar que você não é fluente, fala que você é sim fluente, mas de uma forma verdadeira, sincera. Fala o seu nível de fluência atual e aí você já aproveita e você já traça. Depois eu vou voltar nisso. Já traça para onde você quer chegar. Hoje eu sou fluente no nível intermediário, daqui a 1 ano serei fluente no nível avançado, ok? Aí uma ideia que eu coloquei. A segunda dica, que é bem importante para você otimizar o seu tempo e a sua energia, o seu esforço, para você não precisar gastar 800 horas de estudo formal no inglês para ser fluente. Divirta-se enquanto você está estudando. A aquisição da língua é um processo e, na verdade, é um processo que não tem fim. Eu falo inglês desde os meus 5 anos de idade e eu tô sempre praticando inglês. Não tem fim. A nossa fluência sempre tem vocabulário novo para eu aprender, expressão idiomática nova para eu aprender, sempre tem um pouco mais da cultura americana para eu conhecer. Então, é um processo que não tem fim. Se a gente para nesse processo, a gente começa a regredir. Claro que hoje, se eu não treinar mais inglês depois de uma vida inteira falando inglês, é claro que eu não vou regredir, não vou voltar para o inglês intermediário, o inglês básico, mas eu vou sim perdendo a minha fluência se a gente não tá ali sempre praticando. Então, a aquisição do inglês é um processo, não é um fim, que a gente sempre pode ir evoluindo. Então, a gente tem que se divertir enquanto a gente tá nesse processo. Então, faz um vínculo com o inglês, com coisas que você gosta de cozinhar? Então você procura receita em inglês, assiste vídeo em inglês de receita. Você gosta de carro, você gosta de tênis, né? A gente tá aqui em setembro, tô gravando e tá rolando o US Open. Então tem muita coisa na internet sobre tênis que tá em inglês, sobre golfe. Enfim, aquilo que você gosta. Então, começa a ler sobre isso, começa a assistir vídeos sobre isso, se divirta com o processo. Vai se divertindo com seus erros, aprenda a rir de você mesmo. Nossa, falei isso aqui errado. Dá uma risada, arruma e fala certo e continua. Então aprenda a se divertir, a achar prazeroso o processo da aquisição do inglês. Okay? Terceiro ponto, para você não precisar gastar 1.200 horas de curso formal de inglês para você ser fluente. Tente se imergir no idioma. Faça a sua imersão no inglês. Como que você faz isso? Ouça bastante inglês, leia inglês, converse com você mesmo em inglês, pense em inglês, que já é o próximo ponto. Então vou juntar esses 2 pontos. Você fazer a sua imersão, você tá com tudo, coloca o idioma do celular seu em inglês. Quanto mais você se expõe ao inglês, mais eficiente vai ser cada treino que você fizer. Então, prepara o seu ambiente para você estar imerso em inglês. Isso você não precisa ir para o exterior para você conseguir fazer isso. Você consegue fazer isso mesmo daqui, da onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Você consegue você mesmo mudar seu ambiente para você estar imerso no inglês. Pense em inglês, que eu juntei os dois, né? Para você se manter imerso no idioma e você pensar em inglês. Isso também é muito importante. Tudo que você está fazendo, vai pensando em inglês. Então, se você tem aquela rotina ali do trabalho, vai pensando, eu preciso, assim que eu chegar no trabalho, eu preciso ligar meu computador, eu preciso abrir meu e-mail. Então, já tenta traduzir, começa a pensar, as soon as I get to work, I'm going to turn on my computer and I'm going to read my emails, por exemplo. Então, eu tô pensando, tô tentando traduzir, mas poxa, eu tô no nível... eu tô começando agora, eu sou nova, eu sei palavras, eu sei frases, não tem problema. A partir disso que você consegue fazer, você vai pensando aquilo que você treinou, então aquilo que você consegue falar em inglês, vai falando, vai pensando em inglês, vai procurando vocabulário para você ir aumentando. É sempre parte de onde você tá, da sua jornada do inglês, e vai aumentando. Então, se você sabe falar o seu nome, começa a pensar, então, my name is, eu vou me usar aqui de exemplo, my name is Teresa, e eu quero falar, então, com o nome do meu marido. Então, como que eu falo o nome do meu marido? Como que é marido em inglês? Husband. My husband's name is. Eu quero falar o nome da minha filha. Como que é filha em inglês? A filha é daughter. Então você já procurou ali o vocabulário para marido, para filha. Eu tenho tantos anos, meu marido tem tantos anos, minha filha tem tantos anos. E aí você vai construindo, você vai pensando em inglês, você vai aumentando o seu vocabulário, suas estruturas gramaticais em inglês. Converse também, não só pense, esse é o próximo ponto.
Converse em inglês. Isso também é muito importante. Não ficar só no pensamento, porque tem um mundo à parte entre pensar e conversar, né? Na verdade, às vezes a gente tem uma discussão acalorada com alguém e aí depois você né, baixa aquela adrenalina toda e você senta e se acalma um pouco, aí você começa a refletir nessa discussão, você vai, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, eu não falei nada daquilo que eu queria ter falado. Porque a gente pensa uma coisa e na hora de falar a gente não fala aquilo que a gente tinha pensado. Então é muito importante sim você tentar pensar em inglês, mas é tão importante quanto pensar é falar. Eu não tenho com quem falar inglês. Tem sim, você tem você mesmo para falar inglês. Essa semana uma aluna nossa acabou de se formar no curso, ela fez a imersão de 1 ano online e eu bati um papo com ela essa semana e na nossa aula de mentoria eu pedi para ela dar o depoimento dela para os nossos alunos e ela falou, além do que eu fazia dos meus exercícios na plataforma, tudo que a gente pede para os alunos fazerem, ela falou, e eu ficava conversando em inglês, eu conversava em inglês comigo mesma, na frente do espelho, eu ficava conversando comigo mesma. Então, não ter alguém para conversar em inglês não é um problema, tá? Você pode usar você mesmo para falar em inglês. E o nosso amigo, o Teacher Sam, sempre fala, né? Você conversar com você mesmo não é problema. O único problema é quando você começa a discordar de você mesmo, né? Mas uma piadinha à parte, você fazer isso. E essa nossa aluna, Laura, que se formou agora na semana passada, ela fez uma apresentação, ela defendeu uma tese sobre um tema que ela tinha escolhido e ela fez com maestria essa defesa de tese dela em inglês. Por quê? Ela proporcionou esse ambiente dela de imersão, onde ela estava em contato o tempo todo com o inglês, ela pensava em inglês e ela conversava em inglês diariamente. Ela fez disso um hábito. Então, o esforço dela, o tempo dela que ela gastou, ela precisou de pouco tempo para conseguir um resultado muito alto. Ok? Agora, mais uma dica muito importante. Não se preocupe com sotaque, ok? Sotaque... a gente pode melhorar o sotaque, sim, a gente pode melhorar o sotaque. Se você pronuncia algum fonema, algum som do inglês errado, sim, a gente faz exercícios, existem técnicas corretas que você pode aplicar para você falar com menos sotaque, você saber falar aquele fonema de forma correta, usar a entonação correta no inglês. Mas não vejam sotaque no inglês como algo ruim. Sotaque significa só que você é bilíngue. Tá? Então, se você tem um sotaque no inglês, mas não atrapalha a compreensão da pessoa com quem você está conversando, a pessoa te entende muito bem e você entende bem a pessoa, como a gente fala, there you go. Então, tá aí. Então, você está conseguindo se comunicar de forma eficiente. Então, sotaque é detalhe. Para quem está começando aqui a jornada na fluência, está no nível intermediário, que acabou de chegar no Advanced, está tentando ali se firmar no Advanced, sotaque é detalhe. Dá para melhorar sotaque? Dá. Você quer falar sem sotaque algum? Você tem esse desejo? Ok. Você pode até ter esse desejo e depois você tem uns treinos muito específicos para sotaque, mas isso não é o que vai determinar a sua fluência ou não. Fluência não é só o sotaque, é todo um conjunto de parâmetros que a gente usa para avaliar a fluência de alguém, tá? Então, sotaque agora não é importante, só fala, pensa em inglês, conversa em inglês, o sotaque você vai aprimorando a cada dia, ok? A próxima dica que eu te dou é: não seja só um aprendiz da língua. Tem uma diferença de você, como eu falei, né? Você tá imerso na língua e você ser apenas um aprendiz. Você ser um aprendiz você faz o seu curso, você faz as aulas formais ali, seja numa escola, na plataforma, online, mas você faz ali aquele conteúdo. E aí o que acontece? Dependendo do método onde você estiver, se for aquele método tradicional de inglês, onde começa com gramática, para depois ir para conversação, você vai acabar levando as 800 horas mesmo de curso para você se tornar fluente no inglês.
Então, se você não é só um aprendiz, mas você está imerso, você está pensando em inglês, você está falando inglês, isso otimiza demais o seu tempo, demais o seu recurso, seus recursos, demais o seu esforço, porque você vai tá com o inglês sempre ali, pensando, sempre fresco na sua cabeça, na ponta da língua, mesmo que você esteja só no começo, mas aquela atividade toda vai te ajudar, vai render muito mais na sua aula formal, no seu curso formal de inglês. Seja ativo, não seja um aluno passivo que só recebe e não faz nada. Seja ativo, conversa, assiste os seus vídeos em inglês, faz o que você precisa fazer para você não ser só um aprendiz. Agora, a penúltima dica que eu vou dar, que é muitíssimo importante, é nada de medo. Não tenha medo, não fuja das oportunidades que você tem de falar inglês. Ai, mas eu só sei inglês básico, eu só sei my name is. Não tem problema. É a questão de mentalidade. Você pode saber poucas palavras, mas se você usar aquelas poucas palavras com alguém que fala inglês, pode ser um gringo, uma gringa que chega no trabalho para você, pelo menos, você é muito além de falar, é a atitude, é a mentalidade que eu falei. Então, se você conseguir ali, só de você falar o seu nome, você falar a sua função na empresa, você já está se comunicando, você já está superando o medo. Mesmo que seja my name is, I'm blá blá blá, coloca a sua idade, I'm blá 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 years old, I have worked here for. Então você falou seu nome, quantos anos você tem e quanto tempo você trabalha na empresa. 3 frases, mas você conseguir falar isso, você já está sinalizando para você mesmo, que você é fluente sim no inglês, naquele nível que você se encontra no momento. 2, você é capaz de se comunicar em inglês com outras pessoas. E 3, que é só você conseguir se manter na jornada que você vai chegar onde você quer no inglês. E falando em aonde você quer chegar no inglês, eu vou te dar agora a última dica, que é trace metas realistas. Como eu disse, o inglês, a aquisição da segunda língua é um processo, então você precisa saber aonde esse processo está te levando. Então você tem que ter metas realistas para você não se perder para um lado, se perder para o outro, mas você seguir na sua meta e você seguir o processo sem desistir, com muita alegria e celebrando as pequenas vitórias. Então, trace metas que você vai conseguir realizar. Então, você pensa, eu quero estudar todo dia, eu vou dedicar meia hora para o meu inglês. Que horas? É na hora que você acorda? Aonde? Vai ser no seu quarto mesmo? Vai ser na sala de estar? Você tem um escritório em casa? Não tem? Vai ser na cozinha? Você vai usar o quê? Você vai usar seu celular? Você vai abrir o computador? Vai usar o tablet que você tem aí na sua casa? Então, traça essa meta. Eu vou estudar todos os dias, da tal hora até tal horas, usando o meu computador, meu celular. Então, para isso, se você pretende usar seu celular, tem que estar carregado, tem que estar pronto para você usar na hora que você determinou. Aonde você vai usar. Então, você vai traçando as suas metas. E eu quero estudar meia hora por dia. Eu quero treinar, praticar meu inglês meia hora por dia. Eu quero praticar inglês segunda, quarta e sexta. Enfim, você tá entendendo o que eu tô falando? Mas seja específico. E se prepara para isso. Prepara o seu ambiente para isso. Para você se manter firme no processo. Para você chegar aonde você quer chegar na sua jornada do inglês. Você realmente ser fluente. Se você colocar em prática todas essas dicas que eu te dei, eu te garanto que você vai otimizar em muito o seu tempo de estudo. Você vai gastar menos tempo, você vai acabar gastando menos energia sua, porque vai virar um hábito que vai ser prazeroso, vai ser gostoso, isso vai tornar parte do seu dia a dia e você consegue colher os frutos disso muito mais rápido, ok? Então, pra gente terminar, agora eu vou passar um roteirinho de 3 frases para você em inglês, para você já ir treinando o seu inglês, para você já treinando o seu pensamento, a sua mentalidade, você repetir para você mesmo quem você é e aonde você quer chegar na sua fluência de inglês, tá bom? Então vamos falar aqui comigo. A primeira frase é
my name is. O meu nome é. Então você vai completar aí my name is e você fala o seu nome. Vamos falar aqui comigo? My name is, my name is, my name is, my name is. Olha só, a gente brinca aqui, os teachers da Immersion House, que com essa frase a gente já meio que consegue saber um pouco da fluência da pessoa. Porque você pode falar my name is Teresa. Então isso mostra o quê? Você já tá meio inseguro. Então, você não consegue falar já com com essa fluência. Então, isso já me indica onde você está no seu nível de fluência. Mas se você já começa a treinar my name is, não my name is, cheio de medo, não. Com confiança e fala de uma vez só. My name is, 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 my name is. Então, isso é completo. My name is Teresa. Fala aí, agora você fala o seu nome. My name is... Isso, então essa é a primeira frase. Agora a gente vai falar assim: eu sou um falante de inglês do nível tal. I'm a English speaker. Então vamos usar o nível intermediário. I'm an intermediate English speaker. I'm an intermediate English speaker. Se você é do nível básico, aqui a gente fala novice. Então você pode falar I'm a novice English speaker, tá? Então vamos falar comigo. I'm a English speaker. Junta os dois, English speaker. English speaker. I'm a English speaker. Então vamos falar as duas frases. My name is. I'm a English speaker. Ou I'm an intermediate. A gente vai usar o artigo an. I'm an intermediate English speaker. Ok? E a terceira frase é: eu continuarei a melhorar meu inglês fazendo tal coisa. Então é assim. I will continue. Vamos repetir comigo. Eu continuarei. I will continue. Eu continuarei a melhorar. I will continue to improve. Eu continuarei a melhorar minhas habilidades do inglês. I will continue to improve my English skills. Vamos de novo. I will continue to improve my English skills. Mais uma vez. I will continue to improve my English skills. A última vez. I will continue to improve my English skills. Aí a gente vai completar. Como? By, aí você vai colocar o verbo. By listening music in English. Ouvindo música em inglês. Lendo mais inglês. Reading in English. Conversando comigo mesmo em inglês. Talking to myself in English. Ok? Então aí você completa com um verbo e a gente coloca o ing no final do verbo, tá? Então vamos falar a frase toda. I will continue to improve my English skills by ing, tá? Então eu vou só pra gente treinar, vou pôr aqui by reading in English, lendo em inglês, tá? Então vamos lá. I will continue to improve my English skills by reading in English. I will continue to improve my English skills by reading in English. I will continue to improve my English skills by reading in English. I will continue to improve my English skills by reading in English. I will continue to improve my English skills by reading in English. Olha só, quando a gente está treinando o roteiro, você fala e vai acelerando, como eu tô fazendo. Eu vou falando por partes e aí a gente vai acelerando pra gente ter essa fluência maior, mesmo nas pequenas frases que a gente fala rápido, ok? Então vamos revisar as 3 frases pra você já ir treinando o seu inglês, pra você ir repetindo isso, pensando e falando em voz alta, pra você se lembrar o que você se comprometeu a fazer, pra você chegar mais rápido na sua fluência do inglês, alright? Então vamos lá. My name is... I'm a English speaker. I will continue to improve my English skills by reading in English. All right? Very well, very well. Muito bem. Thank you so much for being here with me. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Stay tuned. We will have more videos soon, ok? Fica ligado que logo logo tem mais vídeo aqui no nosso canal. I will see you next time. Bye bye.